confrontei, né? O que é que eu estou fazendo para apresentar Jesus às pessoas próximas a mim? O mesmo Deus que era do povo de Israel é o mesmo Deus que nós o servimos hoje. Então por que esses milagres não acontecem hoje? Porque hoje nós não somos igual a Pedro, que por onde passava sua sombra curava. Porque nós não estamos tendo verdadeiro relacionamento com Deus. E aquela frase que é tão conhecida, que às vezes até passa batido um pouco, né? É que muitas vezes nós vamos ser a única Bíblia que muita gente vai ler. E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manacast. Meu nome é Duda. E o meu é Melissa e eu estou muito feliz por ter você aqui conosco. Felizes. É verdade, gente. Estamos começando mais uma temporada e eu acho que dessa vez, nesse trimestre, vocês vão enjoar um pouco na nossa cara, Principalmente da minha. Mas vai ser um Pega trimestre sua lição muito já. bom. Isso mesmo, já pega a sua lição, já senta aí com sua família, com seus adolescentes da base, para começarmos a estudar esse tema que é de suma importância. Só que não vai ser só eu e Duda que vamos falar sobre isso. Nós temos uma pessoa muito especial, que ela é formada em medicina e que o hobby dela é correr e ela faz tudo aquela coisa assim da Manucite, sabe? Ela é quase uma Manucite adventista. Com vocês, Tailane! Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Igualmente, Tailane. Bom, agora eu queria pedir pra você introduzir um pouquinho o que é que a gente vai falar na lição, que tem como tema quem vai testemunhar. Isso, gente, essa lição é tão importante, né? Quando a gente para assim para pensar que basicamente ela é o fundamento da nossa vida cristã. Sim. Né, o testemunho. E aquela frase que é tão conhecida, que às vezes até passa batido um pouco, né? É que muitas vezes nós vamos ser a única Bíblia que muita gente vai ler. É verdade. É justamente através do nosso testemunho. Então, gente, de verdade, essa lição tá quentíssima, tá muito importante e é muito bom a gente entender cada parte dela. A frase que eu mais gostei, que eu até anotei aqui, que eu não lembro em que parte da lição tá, mas tá na lição, que é: o único e maior presente que os seguidores de Cristo podem dar às pessoas ao redor deles é apresentar a Deus que os criou, que os ama e tem um propósito para a sua vida. Eu achei essa frase tão forte. E quando eu tava lendo, eu até me confrontei, né? O que é que eu estou fazendo para apresentar Jesus às pessoas próximas a mim? Porque eu venho aqui pro Maná gravar, mas é uma gravação que acontece de 3 em 3 meses, né, É verdade. Então, no meu dia a dia, como é que eu tenho levado minha vida? Será que eu tenho testemunhado realmente do amor de Deus e sobre quem Jesus é? Eu achei que essa reflexão vai ficar aqui, principalmente pro podcast todo, né? Porque a gente vai falar sobre isso aqui. A nossa lição fala, gente, sobre os discípulos, logo quando Jesus ele pede para que os discípulos vá para as outras cidades para apresentar as boas novas e para curar e cuidar das outras pessoas. E aí nós entramos naquilo que a Tailane falou. Será que nós vamos ser a última Bíblia que aquela pessoa vai ler ou vamos ser a primeira Bíblia, né? Na verdade, o que essa frase quer dizer pra gente é qual testemunho nós estamos dando para as outras pessoas que estão nos vendo ao nosso redor, na nossa escola, na nossa sociedade. E é isso que a lição fala também, sobre discipulado e sobre testemunho, que é isso que Jesus pede para que os discípulos façam. Uma curiosidade que, como você falou agora que você faz medicina, você fazendo medicina, como é que é a sua experiência, sendo cristã e sendo médica? Olha, eu tive talvez uma experiência um pouco diferente da maioria, porque eu fiz faculdade numa universidade cristã. Sim. Então, era uma universidade que era adventista, não todo mundo, obviamente, era cristão, mas, querendo ou não, o ambiente te molda. Sim. E o ambiente ajuda. Então, foi um pouco, digamos assim, mais fácil para mim, justamente, conseguir proclamar a fé, né, testemunhar de uma maneira diferente, até porque eu já estava inserida no meu meio. Quem é de fora, digamos assim, entre aspas, né, que estava chegando. Então, eu já estava ambientada, já estava ali no ambiente cristão. Mas eu tive experiências, obviamente, com as pessoas que não eram, né, da faculdade. E exatamente isso, a questão, a gente tende a confundir um pouco, até um pouco dificultar
o significado da palavra testemunhar. Que muitas vezes a gente pensa que é só ir na frente da igreja, né? E contar alguma coisa que aconteceu. E realmente tudo isso é muito válido, claro. Mas o testemunhar tá no nosso dia a dia, como você estava falando, como a mãe estava falando. Tá no nosso dia a dia, tá no que a gente fala, tá em como a gente se expressa, tá em como a gente ajuda. Então, cada dia na faculdade, a gente entra, por exemplo, quando a gente está nas práticas, em contato com pessoas, né? Então, ali é um momento muito importante de você mostrar o caráter de Cristo. A compaixão, a sinceridade, a calma, para a pessoa conseguir ver naquele momento que você está ali realmente, que você quer ajudar, que você não é apenas, que ela não é apenas mais um, né? Então, eu lembro de muitas vezes que eu olhava para o paciente na prática e conversava com ele, não estava ali apenas para, fazer o que eu tinha que fazer, aferir a pressão e colocar dados e tudo mais, ver o que estava acontecendo. Não, eu conversava com o paciente. Muitas vezes eu estava na UTI e ia para lá fazer o que precisava ser feito, mas eu olhava para a pessoa e sabia que ela estava mal. É um momento delicado, né? Quando você está no hospital assim. E eu só perguntava como ela estava se sentindo. E só no perguntar e ela ver que eu estava acessível para escutar, já começava a chorar. E já começava a me contar um pouco da vida dela, do anseio que estava passando, da dificuldade e tudo mais. Então é isso, é realmente ter esse lado diferente, né? Representar o caráter de Cristo, não importando onde você está. Exatamente, isso eu achei muito legal, porque, como você falou, você estava demonstrando o caráter de Cristo. Uma pergunta, você já estava demonstrando o amor, que se importava com aquela pessoa, mesmo sem ter intimidade, mas você demonstrava o amor pelo serviço que você estava fazendo. E nós, como adolescentes hoje, a gente pode pensar, mas é porque você é médica, por que isso, por que aquilo, mas não, porque, por exemplo, a gente no nosso colégio, às vezes perguntar se uma pessoa tá bem, tá vendo que a pessoa tá triste, tá pra baixo, perguntar o que é que aconteceu, se importar também é demonstrar o caráter de Cristo, porque se a gente for ver na Bíblia, Jesus é atencioso, é amor, é cuidado, é carinho. Então a gente construir essas características, desenvolver essas características é de extrema importância pra gente refletir a Cristo no nosso dia a dia. É verdade. A Duda tem falado um pouco, mas Tailane, eu queria fazer assim uma pergunta. Qual conselho você daria para os adolescentes que estão aqui nos assistindo e que querem testemunhar na sua vida o cuidado de Jesus? Olha, tem até uma pergunta na lição que eu achei muito válida e fiquei um pouco pensando nela, né? Que é justamente assim, dá para testemunhar sem se envolver? E eu fiquei pensando nela e não. Assim, por quê? Porque o testemunho, você conta daquilo que você já tem transformado. Você já tem mudado em você. Então, você consegue transmitir com verdade, com clareza, com sinceridade. E para poder causar uma transformação na outra pessoa, você precisa estar realmente vivendo aquilo. Sim. Então, você pode até falar, né, chegar na frente de um púlpito e fazer uma pregação muito bonita e tudo mais, mas você vai conseguir chegar no coração da outra pessoa se você realmente estiver sentindo aquilo, se você realmente foi transformado por aquilo. Então, a única forma de você ser realmente transformado para conseguir testemunhar é você ser primeiro. É você buscar a Deus primeiro, é você ter o seu momento de oração com Deus primeiro. É você ter, antes de você ir ao colégio, antes de ir à escola, antes de fazer qualquer coisa, você ter o seu momento com Deus, né? E isso que vai te dar completamente o norte de o que fazer, de como ser, né? Porque a Bíblia é nosso manual. E quando a gente ora, quando a gente estuda, a gente consegue entender como Cristo foi. E automaticamente a gente é automático. Não é uma coisa que a gente precisa ficar pensando, não, eu tenho que ser bom. Aqui eu vou precisar falar com respeito com essa pessoa, ou com bondade com essa pessoa. Não, a gente não pensa. É uma coisa que é mais rápido, é uma coisa que é um hábito, né? Espontâneo, exato. Então, é ter realmente o contato com Deus, é ter a nossa comunhão com Ele muito bem definida. E aí a gente consegue, em qualquer momento, em qualquer lugar, estar testemunhando. E às vezes a gente quer, que eu já vi muito também, isso já aconteceu comigo,
pular os passos na caminhada, né? Porque, tipo, eu quero ser, mas eu não tô disposta a orar. Eu não tô disposta a abrir minha Bíblia. Eu não tô disposta a ter meu momento com Deus. No pouco eu não tô fazendo e já quero muito. Então isso é uma coisa que a gente precisa analisar muito na nossa caminhada. Porque se a gente pula, a gente acaba se comparando, a gente acaba tendo orgulho, a gente acaba colocando barreiras que, de qualquer forma, no processo de crescimento pode até começar a atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Então é muito importante que a gente não pule nosso caminho, nosso processo, porque Jesus quer estar com a gente passo a passo, porque às vezes a gente olha o pastor lá pregando, a gente falando aqui, você como médica já desenvolvendo esse amor e carinho pelas pessoas que você atende e pensa, meu Deus, eu também quero ser assim. Mas aí a gente precisa ser no pouco, como você falou, orando, chegando em casa antes de ir pra escola, lendo a Bíblia. É verdade. Na lição nós vemos que os discípulos eles foram para as cidades e eles curavam, eles libertavam as pessoas dos demônios, ressuscitavam, enfim. E às vezes a gente acha que isso só aconteceu no passado, que os milagres só aconteceram no passado, que o mar vermelho só se abriu porque o povo de Israel tinha algo especial, sendo que o mesmo Deus que era do povo de Israel é o mesmo Deus que nós o servimos hoje. Então por que esses milagres não acontecem hoje? Porque hoje nós não somos igual a Pedro, que por onde passava sua sombra curava. Porque nós não estamos tendo verdadeiro relacionamento com Deus. Essa é a verdade, como o Duda falou. Às vezes nós queremos pular os passos, nós já queremos testemunhar, já queremos fazer isso, sendo que no nosso íntimo nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. E quando nós começamos a entender mais a sua palavra, começamos a estudar mais a sua palavra, o testemunho ele se torna algo natural. E aí assim, um dia, quem sabe, podemos ter a nossa fé aumentada e poder curar as pessoas, né? Com certeza. E entra outra questão aí também, que é justamente o que você estava falando, que a gente confunde muito também. Milagre, ele não é o centro da nossa vida cristã. É verdade. Ele é o testemunho. Ele é como, ali, não vou dizer a finalização, mas ele é um acontecimento de uma vida que você já tem de dedicação a Cristo, né? E também a gente olha assim para trás e pensa, nossa, Moisés abriu o mar vermelho e tantos milagres, né, tipo, mais grandiosos, mas a gente esquece que estarmos vivos aqui hoje é um milagre. A gente esquece que a gente ter saúde é milagre. Milagres estão nas pequenas coisas, milagres são detalhes que muitas vezes a gente passa batido porque não é algo tão grandioso, né? Sim. E discutido e falado, ou então foi curado de uma doença extremamente diferente, rara, e nossa, que milagre lindo! Mas a gente esquece que a gente vive, nós somos o milagre, né? Diário é essa questão do milagre. Então, o milagre ele não deve ser o centro da nossa adoração. Ele é uma consequência, né? Então, assim, e milagre ele acontece quando é para adorar a Deus, quando glorifica o nome de Deus. E ali, então, haverá milagre. É verdade. Uma das coisas que eu também achei legal, eu olho pro discípulo e acho isso muito legal, é a intencionalidade com que eles faziam as coisas. A forma como eles falavam, eles colocavam muito amor e carinho, mas tudo que eles faziam com intenção, né, de mostrar o caráter de Cristo. E às vezes a gente erra nisso, porque nós não somos perfeitos. E é normal, até os discípulos erraram. Mas a gente percebe que a mudança também era instantânea. E quando a gente desenvolve, nesse processo de desenvolver o caráter de Cristo, alguns erros que a gente comete, a gente já percebe que tá no erro e já faz diferente. E nesse processo, no seu processo como cristã, desenvolver o caráter de Cristo e ser intencional nas coisas que você faz pra ele, como foi? Olha, eu acho que eu sou adventista de berço, né? Eu nasci no lar cristão. Eu acho que todos nós, né, em algum momento da vida, a gente passa por aquele momento que a gente vai à igreja muitas vezes só porque nossos pais estão indo. Sim, sim. Ou então porque, nossa amiga vai estar lá, então vai ser legal. Então a gente vai seguindo, sabe, a maré? Vamos só indo. Mas chega um momento, e realmente chega, eu prometo que chega, mas também a gente precisa estar disposto, né? Sim. Que muda.
né? Faz um clique, assim, diferente. E a gente começa a gente tem o nosso verdadeiro encontro com Deus. E o meu encontro com Deus, ele foi muito especial para mim. Eu sou da área da saúde, mas eu já fui paciente um dia. E foi nesse momento, no hospital, internada e tudo mais, que eu me entreguei de coração, que eu senti o milagre acontecendo, não apenas físico, mas também na minha vida. Então, aquele momento para mim realmente foi muito especial. Esse momento de se acercar a Deus, né? De estar vivendo uma coisa diferente e você sentir que você precisa realmente mudar, né? E isso é intencionalidade. O você sentir que você precisa mudar, como você estava falando, é uma coisa. Mas você realmente querer, não deixar para depois, colocar aquilo como prioridade, é o que vai ser fundamental. E apenas quando eu entendi isso e que eu vivi isso na minha vida, foi que as coisas mudaram para mim. Porque realmente antes a gente vai e faz. E eu escutei uma frase um dia muito boa, que não é apenas sobre não fazer o mal, mas é também sobre fazer o bem. Sim. Fazer o que é correto, né? Porque fazer o que é errado, a gente pode dizer, eu não faço nada de errado. Legal. Mas o que você está fazendo de certo? Né? Nossa, muito forte então, não é apenas deixar de fazer alguma coisa, mas é também fazer alguma coisa pela nossa vida cristã, no nosso testemunho, no nosso dia a dia. Então, é isso. Eu sempre, depois da lição ou de um estudo bíblico, eu acho que isso também mudou muito meu relacionamento com Cristo para melhor. Foi sempre que eu terminava de ler a Bíblia, ou de fazer um estudo, ou de assistir uma pregação, era tomar uma decisão. Porque eu achei que, porque quando a gente toma uma decisão, a gente tá colocando, falando que vai colocar em prática, né? Uhum. Então isso pra mim foi muito importante na minha caminhada com Cristo, porque eu não deixava pra depois. Eu tava sendo intencional em tomar aquela decisão. Uhum. Então, por isso que eu sempre gosto muito de, sempre que eu leio a Bíblia, tomar uma decisão depois do que eu aprendi. Porque senão a gente guarda e esquece. A gente vem várias coisas na vida e a gente acaba esquecendo. Por isso que eu acho muito importante. É verdade. Gente, nós falamos sobre várias coisas nesse episódio, mas o fundamento principal é nós sermos intencionais e testemunharmos para as outras pessoas o amor de Cristo em nossa vida, como os discípulos fizeram naquele momento em que Jesus pede para que eles fossem em outras cidades para falar do amor dele e curassem no nome dele. E agora nós iremos pedir para Tailane fazer uma oração para nós encerrarmos esse podcast. Tailane, se você quiser falar algo também pode. Tá certo, gente. Passou muito rápido. É verdade. Passou muito rápido de verdade. Espero que para vocês aí de casa também tenha passado rápido, porque foi muito gostoso, né? Comentar sobre isso. E só para finalizar, existe algo na psicologia que às vezes a gente pensa que tá deixando para depois, a gente procrastina. O ser humano, não por definição, mas naturalmente, a gente procrastina, né? A gente deixa para fazer as coisas para depois. Ou então, por exemplo, você quer muito começar alguma coisa, mas você não faz. Então, por exemplo, você tem que estudar para uma prova, que você sabe que é importante, e você tem que passar naquela matéria, e a sua matéria, por exemplo, para você passar, tá dependendo daquela nota. Sim. Mas, você vai assistir Netflix, você vai assistir não, mas só falta um episódio daquela série. E você procrastina, mas você não procrastina porque você tá querendo assistir Netflix. Você procrastina É um conceito forte. Você procrastina porque você está evitando a dor. A dor do quê? Da possibilidade de você não passar. Por exemplo, de você tirar uma nota ruim. Então, você procrastina com essa mentalidade, então você não estuda. Então, você acha um meio mais fácil de te dar aquela dopamina barata, sabe? Sim. De te dizer que tá tudo bem. Então, é mais ou menos isso que a gente faz também na nossa vida cristã, né? A gente sabe que a gente precisa ler a Bíblia. A gente sabe que a gente precisa orar. A gente sabe que a gente sabe o que a gente precisa, né? Cada um de nós sabemos. Não importa a idade que a gente tenha. Mas muitas vezes a gente vai deixando para depois. Por quê? Porque a gente acaba se perdendo com a beleza das coisas, né? Com a amizade que não é da igreja, mas ela é tão legal, né? Então ela me chamou para ir para uma festa, mas o que mal tem? E a gente vai
acabando, né? Se perdendo. E a gente se perde no conceito que nós somos testemunhas do amor de Cristo, nós somos testemunhas do cristianismo, né? Então a gente não pode deixar em nenhum momento passar isso, né? De que a gente realmente precisa estar vivendo diariamente, dia após dia, o que Cristo quer de nós, né? Nós somos chamados para isso. Então, é um desafio para você, para mim, diariamente, a gente entender o nosso propósito e ir atrás dele, por mais que seja difícil no início. Deus, ele prometeu, é a segunda maior promessa de Cristo para nós. A primeira é que ele vai voltar, e a segunda é que ele vai estar com a gente. E ele vai conceder forças para cada um de nós. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por esse repasso de mais uma lição que é tão importante, Senhor. Nós entendermos o nosso propósito, nós entendemos que é importante para nós testemunharmos de Ti. Que muitas vezes nós vamos ser a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. E nós queremos mostrar o Teu amor, nós queremos mostrar a tua mansidão, nós queremos mostrar o teu caráter. E nós queremos refletir isso porque nós temos isso. Nos ajuda a sempre te colocar em primeiro lugar na nossa vida e que essa mudança, Senhor, seja genuína, do que seja interno, para que nós possamos mostrar no exterior também. Fica conosco, nos ajuda e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, foi muito bom ter vocês aqui conosco nesse podcast, nesse Foi podcast, ótimo. né? Tailane, foi muito bom ter você aqui conosco prazer. também. Prazer Sinta-se todo meu. bem-vinda nessa temporada que tá começando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. inscreve aqui nas redes sociais. No nosso Instagram, qual é o nosso Instagram, Duda? O LBetim. O LBetim. Comenta aqui o que é que você tem achado dessa nova temporada. E é Compartilha isso. com seu amigo. É mesmo, compartilha com seus amigos, com a base. E nós te esperamos no próximo ManaCast. Um beijo. Um beijo e tchau!